O Renato leu o Caminho, Verdade e Vida, e eu vou ler rapidinho, vou pedir vocês licença para ler o texto, porque o tema do nosso estudo hoje é murmurações. E o texto também é da mesma coleção, que é a coleção Fonte Viva, só que é o livro Pão Nosso. E é uma passagem de Paulo aos Filipenses, é no capítulo 2, no versículo 14. E é o capítulo 75 do livro Pão Nosso, e é murmurações. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Paulo. Nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. É hábito antigo da leviandade procurar a ingratidão, a miséria moral, o orgulho, a vaidade e todos os flagelos que arruinam almas neste mundo para organizar as palestras da sombra, onde o bem, o amor e a verdade são focalizados com malícia. Quando alguém comece a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar-se se não está padecendo da terrível enfermidade das murmurações. Os que cumprem seus deveres na pauta das atividades justas, certamente não poderão cultivar ensejo a reclamações. É indispensável conservar-se o discípulo em guarda contra esses acumuladores de energias destrutivas, porque, de maneira geral, a sua influência perniciosa invade quase todos os lugares de luta do planeta. É fácil identificá-los. Para eles, tudo está errado. Nada serve. Não se deve esperar algo de melhor em coisa alguma. O seu verbo é irritação permanente. As suas observações são injustas e desanimam. Lutemos quanto estiver em nossas forças contra essas humilhantes atitudes mentais. Confiados em Deus, dilatemos todas as nossas esperanças, certos de que, conforme asseveram os velhos provérbios, o coração otimista é medicamento de paz e de alegria. Então, gente, o Emmanuel elucida essas passagens para a gente e ele fala que, que nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações. Contenda, a gente vai olhar direitinho quando a gente vai procurar, murmuração é rumor, A gente não faz isso, gente? É coisa que a gente, muito evoluída, a gente não murmura de nada, As nossas casas fecharam, a gente começou a murmurar. As casas abriram, a gente começou a murmurar, porque agora estava bom o estudo online, estava ruim o estudo online, A nossa vida é assim. E a gente murmura, tá calor, tá frio, essa chuva e isso. Então, você vê que é da nossa condição imperfeita. Mas o que eu trouxe para a gente conversar é por que a gente murmura tanto, E contenda, gente, é luta. Aí o Emmanuel fala para a gente que não se vê nenhuma contenda que não precede de murmuração. Qualquer luta, qualquer combate, qualquer diferença que as pessoas tenham reunidas, quando em sociedade, ou nas casas espíritas, ou no trabalho, elas vêm de alguma murmuração de alguém. Então, é da nossa condição imperfeita, nós estamos ainda em evolução, na caminhada, A gente murmura, e isso é diante de quase todas as questões da nossa vida. Quando a gente para se observar, a gente murmura de tudo mesmo, Isso é um hábito nas nossas vidas. A grande questão é o seguinte: por que a gente se queixa tanto de tudo? Se a gente sabe que tudo nos acontece e tem um porquê. A gente sabe que tem um porquê porque a gente estuda a doutrina espírita, porque a gente gosta da doutrina, ou admira, ou gosta de escutar as palestras, ou já faz parte do trabalho espírita, ou já participa de uma casa espírita, mas isso a gente aprende. Tudo tem uma programação na nossa vida. Por que então a gente tem essas dificuldades, Por que a gente murmura? Mais que isso. Kardec, na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando ele indaga o que é Deus, lá nos atributos da divindade tem que ele é justo, soberanamente justo e bom.
Não tem mais ou menos bom, né? Fulano é mais ou menos bom. Isso não existe. Você é bom ou não é? É justo ou não é justo, né? Se Deus é justo e bom, né, também são as suas leis assim. Então, gente, a gente está aqui para atravessar adversidades, né, encarnados no planeta Terra, porque enquanto lá na erraticidade, a gente está em treino, está aprendendo, está estudando. Só, meus irmãos, que jogo é jogo e treino é treino, né? Lá eu treino e aqui é o jogo. A gente vai lá, treina, aprende e volta, né? Então, é um planeta de provas e expiações. Mas tudo que nos acontece aqui é permitido. E aí, necessário se faz, diante de todas as circunstâncias, principalmente depois da gente ter atravessado por essa pandemia, ter sobrevivido, né? Estamos aqui e temos algum propósito, né? Quanta gente desencarnou, não era o nosso momento. A gente ainda tem tempo, né? É necessário que a gente olhe a vida, as nossas circunstâncias, as circunstâncias da vida, com a lente da doutrina espírita, né? A doutrina, ela só serve para mim, né? Serve para me ensinar exemplificando, não tem outra maneira. A gente costuma sentar e falar, nossa, fulano lá de casa tinha que estar ouvindo isso aqui que está sendo falado. Mas não é não. Quem está aqui é porque está precisando ouvir, né? E então a gente precisa colocar tudo isso que a doutrina nos traz na nossa vida, né? Então a gente precisa aceitar a nossa semeadura, né? Se a gente semear abacaxi, vai colher abacaxi, não tem outro jeito para nós, né? Aí a gente pensa assim, nossa, mas verdade que eu programei isso tudo, escolhi essa vida, não é possível, né? Eu não estava muito boa da cabeça quando eu aceitei essa vida, essas dificuldades todas, né? Esses compromissos que eu estou atravessando. E aí, gente, eu vou ler um pouquinho para vocês, é um pedacinho só, do livro Evolução em Dois Mundos. Meu livro está velhíssimo, né? É do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e é o André Luiz. Aí você fala assim, mas eu escolhi essa vida? Aí o capítulo do livro é Existência da Alma. E eu vou falar do item Consciência Desperta. Só um pedacinho. Quem tiver, dá uma lida para ver. Quando a gente desencarna, nós estamos lá despertos, né? Já passamos pelo torpor da morte, já despertamos e estamos querendo uma nova oportunidade. Por que a gente vai estar querendo uma nova oportunidade? Aí fala o seguinte, não mais consciência desperta, não mais lhe seduzem a despreocupação. E o nomadismo, assim como para o homem adulto, é significação, assim como para o homem adulto, é já passado o ciclo da infância. Ou seja, para a gente, quando desperta lá, a infância é como se fosse o ciclo da infância, já passou, né? Esse negócio de despreocupar com a vida também não existe quando a gente está lá. Compreende, a pouco e pouco, que a vida lhe registra as contas pessoais. Porquanto, aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio. Sabe, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu. No momento em que o desequilíbrio lhe bata a porta, reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto, a seu turno, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Percebe que seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. E com esse novo cabedal de observações, revela-se a vida mental mais surpreendente e mais rica. E por essa mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados. Então, meus irmãos, é maiorzinho o item. Lá a gente está desperto. Eu me percebo espírito imortal. Eu sei das minhas necessidades. Eu sei o tempo que eu perdi, o que eu não consegui, o que eu preciso. Eu vislumbro a felicidade. E o que é a felicidade? E aí a gente pede. A gente pede o que precisa, né? Você fala, mas como que eu pedi? Pediu.
A gente se percebe espírito imortal, pediu, né? E as literaturas espíritas dizem para nós que, mais que isso, a gente pede, eles ainda falam assim, isso você ainda não dá conta, né? E pela misericórdia de Deus, eles parcelam para a gente as dificuldades da gente em várias encarnações, né? Então, gente, a gente compreende com clareza a lei de causa e efeito de ação e reação. Por isso que a gente vem com essas dificuldades. E então a gente vive num mundo de relações e de vibrações. Agora eu vou entrar no nosso assunto, que é murmurações, né? Aí vem o Hamed e fala para a gente no livro Palavras e Atitudes que as nossas palavras são filamentos sonoros revestidos por nossos sentimentos. A fala, a língua, é uma potência, é um canal energético, é uma usina de força, né? Olha, é uma potência. E aí a gente precisa refletir nessa responsabilidade, né, da gente usar essa usina de força. O que a gente está criando? O que a gente tem falado? Né? O que nós estamos realizando? O que a gente está impactando no ambiente com a nossa fala? Não dá para viver despreocupado. A consciência aqui está falando para a gente, não dá mais, a despreocupação não faz parte da nossa vida, né? O pensamento cria a forma pensamento, a gente aprende isso na doutrina espírita, né? O pensamento cria. E o sentimento vai impregnar essa forma pensamento, essa criação minha. O meu sentimento vai impregnar, né? Hora e outra, a gente tem pensamentos que passam na nossa mente e você fala assim, nossa, eu estava indo tão boazinha, eu achei que eu estava indo, como que eu estou pensando uma coisa ruim dessa, né? E hora vem pensamento, você fala, meu Deus, que você sabe que não são seus, né? Outros que você fala, nossa, pensei que eu já era melhorzinha do que eu estou agora. Aí você fala, estou precisando melhorar, estou precisando vigiar mais, estou precisando orar mais, né? Então vem a nossa mente, mas eles podem nos influenciar e podem não nos influenciar, né? A nossa responsabilidade parte do sentimento que eu vou impregnar esse pensamento, né? Se eu olhar para alguém e ver esse pensamento, ah, fulano é assim, assim, assado, eu falo, aí você vai dando vazão, né? Porque nós somos imperfeitos. Aí a gente fala, eu já venci um passo, hoje eu já não falo mais, que é o bom passo, né? Às vezes você pensava, falava, murmurava com o outro, né? Ah, fulano, não, você já parou com isso, mas a gente sabe também que pensamento vibra, né? Mas fechar a boca já é um grande passo. A nossa responsabilidade nesse pensamento é o sentimento que eu vou impregnar. O pensamento pode vir. Qual o sentimento que eu vou somar isso? Que vazão que eu vou dar para esse sentimento? Alguns pensamentos vêm e vão sem nenhum sentimento. A gente passa uma coisa na cabeça da gente, passa rapidamente, é normal, né? E vai, passou, né? Mas a gente deve controlar o nosso sentimento, a nossa irradiação. A palavra, gente, é o reflexo do sentimento e do pensamento. Rapidamente falamos sem refletir. Aí você fala assim, falei daquilo, falei porque, né, não podia ter falado. Ou então você fala assim, falei sem pensar, não era aquilo que eu queria ter falado. Aí que está o grande problema que a gente tem, era aquilo que você queria ter falado, né? Tem uma passagem do Cristo, que está em Mateus, no capítulo 9, no versículo 4, que o Cristo atravessa um lago, e quando ele atravessa do lado de lá, eles levam um paralítico para ele na maca, né? E levam um paralítico para ele, e ele fala para o paralítico assim, anima-te, filho, os teus pecados estão perdoados. E aí, os escribas que estavam lá perto falam assim, que ele estava blasfemando. Aí o Cristo responde para eles assim, mas Jesus, está lá em Mateus 9, 4, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Então, gente, quando você fala de alguma coisa, você não era o que eu queria, era o que você queria falar. Vem do coração, parte do coração. Você pode falar assim, não poderia ter falado, isso é a verdade. Mas que, não era aquilo que eu queria ter falado, não era, não tem nada a ver com aquilo que tem, é o coração, né?
Porque pensais, olha o Cristo falando, pensais mal em vossos corações. Por que ele não falou, por que pensais mal em vossas mentes, nas vossas cabeças, né? É no coração. E aí, gente, para a gente pensar nessas coisas todas e sobre a murmuração, tem um cientista japonês, ele chama Masaru Emoto. Alguém já deve ter, né? É muito conhecida essa. Ele é um fotógrafo, escritor, cientista, né? E ele executou várias experiências com a água, né? Quem quiser vê-las, está lá no YouTube, chama-se Mensagem da Água, né? E as experiências estão lá dispostas para a gente ver e tudo. Então ele pegou gotas de água numa nascente, né, no alto de uma montanha, gotas de água de um rio, de vários lugares, né? Numa baía, ele foi coletando essa água em lugares que a água já estava contaminada, lá no Japão. E aí o que ele fez, né? Ele fez um trabalho com um microscópio de campo escuro muito potente. E ele foi fotografando essas coletas de água que ele fez, todas as águas que ele coletou. E na hora que ele fotografava essas águas, ele observou nessas fotos, e as fotos estão dispostas lá, que é muito bonito de ver, viu, gente? Se tiver um tempinho, olha o YouTube. E essa água ia formando cristais. Elas tinham uns cristais e era diferente de cada local que ele coletou essas águas, né? As imagens dos cristais eram diferentes, né? E numa dessas coletas que ele fez, ele fotografou e depois ele dirigiu uma oração nessa água. E depois da prece que ele fez, ele fotografou novamente. E aí, ele viu que o cristal se modificou, né? Ele fez mais, ele colocou essas águas em tubos, né? E etiquetou esses tubos, ele colocou lá assim, os nomes, obrigada, amor, amizade, né? Ódio, raiva. E foi percebendo que os cristais iam se formando e se alterando. Ele via as próximas fotos, depois que ele etiquetou, né? E a água ia respondendo a tudo. A tudo. Era alterada com a vibração mental dele, com as palavras que ele escrevia e etiquetava, né? E com a vibração mental que ele impregnava, né? Através das palavras da oração. O que eu quero dizer com isso? Por que eu trouxe isso, essa pesquisa, para a gente refletir? É porque o nosso corpo é composto de 70% de líquido, de água, né? E aí, o que eu falo, o que eu sinto, mesmo que seja para mim mesmo, sabe aquelas pessoas resmungonas, né? Fica murmurando sozinha, tem gente que fala sozinha, né? O que eu falo, o que eu sinto, o que eu penso, né? Tá justamente impregnando todo o ambiente ao meu redor, né? E principalmente a mim mesmo, né? E aí, gente, a pessoa que ela tá naquele padrão vibratório de murmúrio, alguém conhece uma pessoa dessa que eu vou citar, assim, a gente conhece. Você falou, fulano, você tá bom? Nossa, você não sabe acontecer, destrincha aquela reclamação. Aí você fala, nossa, às vezes ela tá precisando desabafar. Aí você encontra com ela no final da semana, ela fala tudo de novo e a pessoa tá sempre contando aquelas histórias, né? A pessoa que está nesse padrão vibratório, eu não consigo, deu tudo errado, né? O que eu fiz para Deus, né? Joguei pedra na cruz, são coisas que a gente costuma falar, né? Aquelas que falam assim, você já viu aquelas pessoas que... O que acontece com aquelas pessoas que ela perdeu a hora? O celular despertou e ela foi lá, né? E dormiu de novo. Aí ela fala, perdi a hora. E aí o dia dela todo, ela conta aquela história. Não, meu dia hoje está difícil, porque perdeu a hora. Né? É vida que segue, a gente precisa desembaraçar a vida, aceitar as coisas do jeito que elas acontecem. A gente está aqui para se organizar nesses desafios pequenos da vida, da existência, né? Então, essas murmurações, elas vão criando uma fusão, quando você fica murmurando muito dentro de você mesmo, né? E vai afetando todo o seu corpo, toda a sua saúde. As pessoas que murmuram muito, que a gente conhece,
Elas são enjoadinhas, elas são doentinhas, elas têm sempre uma dor, elas têm sempre uma reclamação, é uma cabeça doendo, é isso doendo, é aquilo doendo. A gente consegue identificar, né? Porque a água da vida delas, gente, está suja, né? A vida dela está poluída, e por ela mesma. Então, tem aspectos de doença, e a gente sabe, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que se os desafios, as dores, né, as dificuldades, as provações que a gente está passando, se a gente não identifica a causa nesta vida presente, possivelmente ela está na vida passada, né? Mas tem coisa que a gente precisa observar que está acontecendo aqui agora, que a gente está causando para a gente mesmo, né? Tem coisa que acontece conosco que é uma invigilância mental. E uma invigilância mental é essa murmuração, essa reclamação. Por que eu estou reclamando? Né? Se tem uma causa justa que eu estou passando, as dificuldades que eu estou atravessando, aí você fala assim, Flávio, você não conhece meus filhos, nem meu marido, nem minha esposa, nem meu vizinho, nem meu chefe, né? Sempre a gente pensa que o problema está lá no outro, nunca está na gente, né? Mas muitas vezes é você pensando que está mal demais, né? Tô ruim, que péssimo, o que eu fiz? Por que está acontecendo comigo? Eu não consigo nada, não é possível. Muitas vezes é o seu sentimento, é o seu pensamento que está mesmo prejudicando você. É a forma como você vivencia a vida atual, a sua existência. Por isso a gente precisa ter um discernimento, né? A gente tem critério para investigar tudo isso. Como que a gente faz aí? Está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Kardec pergunta qual o meio prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal. E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conheça-te a ti mesmo, né? Então, gente, é tudo causa e efeito, ação e reação, né? Esse é o mecanismo que atua na nossa existência, né? É ação e reação, é escolha, é rota que eu determinei para mim. Eu escolhi uma rota para me viver minha vida, eu fiz algumas escolhas e vou responder por elas, vou caminhar nessa rota que eu escolhi, né? Mas aí a gente terceiriza tudo, tá? Fulano, porque você fala assim, porque você não tem a família que eu tenho, né? Que até para me vir no centro dá um problemão danado, porque não sei o quê, né? Eu preciso traçar uma rota, e o bonito da doutrina espírita, e o difícil quando a gente inicia, é bonito e é difícil, é que você toma pé da sua vida, toma o rumo da sua vida, pega a sua cruz, é isso que a doutrina ensina pra gente todo o tempo. E é tão interessante que eu lembro que quando eu procriei a casa espírita, eu estava tendo alguns problemas com minhas crianças lá em casa. Quando eu conhecia a doutrina, minha mãe era trabalhadora da casa espírita que eu frequento hoje. E eu fui para lá porque meu menino estava vendo. Não vou brincar com ele não. Fala com ele, mamãe, que eu não quero brincar não. E eu falei, o negócio está apertado aqui em casa, né? A gente procura, nessas horas a gente corre e procura ajuda. E aí, você descobre que até as companhias que você tem, espirituais, que estão te acompanhando, estão te perturbando, é culpa sua, é escolha sua, né? A doutrina, ela traz isso para a gente claramente. Pega a sua cruz, né? Então, gente, a gente precisa traçar uma rota, né? A rota que eu quero seguir, o caminho, escolher os caminhos que eu quero seguir. Onde eu me responsabilizo, que é isso que a doutrina explica para a gente, responsabilizo pelas minhas escolhas. E eu costumo dizer, gente, para a gente que conhece o Cristo, a gente tem que ter benevolência com o outro, né? Eu conheço o Cristo, ele é modelo e guia, e eu conheço o Evangelho, eu olho para o outro e falo, ele não conhece, ele não despertou. Eu tenho essa responsabilidade. Eu conheço o Cristo, eu quero Cristo de seguidor, né? Eu preciso aceitar que o outro ainda não tem entendimento. A gente aprende isso. E aprendeu, põe em prática, porque é isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu preciso traçar essa rota, responder pelas minhas escolhas, parar com esse vitimismo, né? Mimimi, não, a gente fica sem mimimi.
sem interferência do fulano, o fulano, porque... E a gente, às vezes, passa algumas questões na vida da gente, que lá na frente você venceu e olha para trás e fala, não era culpa do fulano, né? A gente costuma olhar para trás e falar, eu pensava que era, né? Eu pensava que o meu problema era o fulano, mas não era, né? Então, essa colocação energética e vibratória atribuída ao outro, gente, arrasta muito, muito mesmo a nossa evolução. E está lá na questão 781 do Livro dos Espíritos o seguinte, a pergunta aos espíritos é o seguinte, é dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? E aí os espíritos respondem, não, mas o de entravar algumas vezes, né? Então, quando você fica olhando, pensando que é o outro, você está entravando o seu progresso, né? Não do outro, porque o outro, gente, a gente só vai responder por aquilo que a gente sabe. O outro, às vezes, ainda é equivocado. O outro ainda não despertou, né? Ainda não chegou o momento dele. Então, gente, girando assim, nesse mesmo padrão de murmúrio, de reclamação, né? A pessoa vai alimentando e retroalimentando aquela fala, aquele próprio pensamento, aquele sentimento. Aí você fala, essas pessoas, coitadas, elas não conseguem sair disso. Toda vez que você encontra com ela, é sempre os mesmos murmúrios, as mesmas reclamações, não é? Por quê? Porque ela continua alimentando aquilo, ela não consegue sair, né? É um ciclo, assim, interminável. Aí você fala assim, então não posso reclamar de nada. A moça foi lá no centro e falou que... Não, gente, não é isso, né? Não é isso. Pode imaginar que a gente deve reclamar de nada, não. Porque é um exagero isso, né? E um grande perigo. A gente precisa falar das coisas que nos incomodam. Os consultórios de psicólogos estão lotados de gente fazendo catarse. Os diálogos fraternos nas casas espíritas são pessoas que vêm apenas para falar, né? Tem atendimentos que a gente faz e a pessoa só quer desabafar. Ela só precisa falar, né? E reclamar está nesse grau aí, a gente precisa. Mas se você está vendo algo errado e precisa fazer uma reclamação, né? Você tem o direito de reclamar, no sentido de clamar por uma mudança, né? Eu vou clamar por uma mudança, por uma alteração, né? Por uma melhora. Claro que a gente precisa reclamar. Se o sentimento que eu vou impregnar foi esse, não, isso precisa melhorar, isso não está bom assim, né? Esse vai ser o sentimento que você vai impregnar nessa reclamação. Porque também tem aqueles indivíduos que não reclamam nada, que são calados, fechados, né? Também não é bom, né? Sentimentalmente, ele fica assim num diálogo interno, extremamente pesado, carregado, né? Isso também adoece a pessoa que é muito calado, muito contido, muito fechado, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Educar o nosso verbo. Difícil, né? Educar o nosso verbo. As pessoas que reclamam de tudo, como diz o Emmanuel, que estão doentes da doença da murmuração, né? A gente precisa também observar. Você fala, essa aí tem doença da murmuração. Não, a gente precisa observar, né? Porque uma pessoa deprimida, e é uma doença muito dos nossos dias, que a gente tem vivido com muitas pessoas deprimidas, a depressão tem, assim, né, permeado a nossa existência. Se não está dentro da família da gente, tem um vizinho, é gente muito próxima da gente, né, e é uma doença muito difícil, a pessoa está com problema psicológico, e aí ela está deprimida e gera o estado patológico da depressão, e que tem tratamento, e que precisa de fato de remédio, e que o tratamento na casa espírita de passe ajuda muito, né? Os dois tratamentos associados, o vigiar e orar então, né? Porque a gente sabe que na tristeza do outro, tem os irmãos que vêm somar essa tristeza, que vêm complicar esse quadro um pouco mais, né? E nessas questões todas, gente, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, né? Quando a gente precisa olhar a vida, a gente precisa pensar assim, o otimista olha o copo, meio copo de água e fala assim, nossa, graças a Deus tem meio copo de água. O pessimista olha e fala assim, nossa, esse meio copo não vai dar nem para comer isso que eu preciso. Então, a gente precisa
está dentro do equilíbrio. A gente precisa ter integridade psíquica. O que a gente está precisando para a luta? Nós encarnamos com os recursos necessários para a gente operar aqui no planeta. Todos eles. Aí você vai falar, mas eu precisava de um cadinho mais de coisa. Não. Você não precisava. Você veio com os recursos para operar aqui, para trabalhar a sua evolução, todos eles, né? Apesar de você falar, eu queria um cadinho mais disso, daquilo, né? Você veio com os recursos. E aí, você precisa aceitar as suas dificuldades, a sua vida, com equilíbrio. O que a gente precisa para enfrentar? Ter equilíbrio, gente. O que a gente está vendo nas pessoas? O desequilíbrio. Essas doenças psicológicas todas, é pânico, né? É síndrome bipolar, afetiva bipolar, é depressão, isso tudo é desequilíbrio psíquico. A gente precisa dessa integridade, né? Ter equilíbrio para enfrentar os nossos desafios, que não é de ninguém que pôs na nossa porta, não. Porque o que está na nossa porta é nosso mesmo, veio para nós porque é nosso, né? Então é tudo dentro do equilíbrio. Não que esteja tudo bom, tá tudo bom. Aprendi lá no centro espírita, tudo tá bom. Não, né? Se você colocar assim que está tudo bom, ficar tão abnegado assim, isso também não impulsiona a gente a melhorar, não, né? Você precisa falar, eu vou tentar melhorar. Não existe estado fixo para nós aqui no planeta. A lei de Deus é de amor, né? Não é uma lei engessada, é flexível, é lei de amor. Tudo eu posso, com honestidade, com trabalho, vou tentar, né? Vou tentar aquilo que eu estou buscando, que eu acho que vai melhorar na minha vida, né? Mas aí, gente, a vida ela é regida pelo amor de Deus. A gente precisa se afiançar dessa paternidade divina. Eu sou filha dele, né? E a gente é pais aqui na Terra. E a gente faz para os filhos, nossa Senhora, a gente, imperfeito que somos, imagina Deus por nós, né? Então, a vida é regida pelo amor de Deus, pela imortalidade. Nós somos reencarnacionistas, né? Que tudo se configura, que tudo acaba desaguando no crescimento, no aprendizado, né? Mesmo aquilo que é doloroso, e é, né? Jesus não nos mentiria. Ele disse para nós, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mais que isso, Cristo falou para nós, ele disse, tudo que eu posso, vós podeis e muito mais. Nossa, é muita coisa para a gente refletir nessa fala do Cristo, né? Então, gente, oração e vigilância são os recursos para a gente iluminar o nosso mundo interior, para a gente serenar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, fechar a boca, né? Ajuda muito. O Chico falava da aguinha da paz, né? De boquinha da água. A gente vai se domando, a gente vai tentando melhorar, né? A gente vem no centro, a gente vai estudando mais, a gente vai aprendendo mais, vai refletindo mais. O cristão precisa ser agradecido a Deus por todas as oportunidades e ser feliz. Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ele não tinha, porque essa carta que ele escreve no livro Pão Nosso é para Filipos, né, para a comunidade de Filipos. Ele não tinha grandes problemas na eclésia de Filipos, ele não tinha. Não era uma igreja da qual ele tinha problemas igual ele tinha nas outras, que o pessoal misturava o judaísmo com o evangelho, e aquela bagunça, e punha rito. Ele não tinha essa preocupação. Paulo gostava muito de Filipos, ele esteve lá por 2 anos. E a carta é muito bonita, quem não viu a carta precisa ver. E ele fala nessa carta, ele está preso quando ele escreve essa carta. E ele está preso, o Nero manda prender ele, e ele estava em prisão domiciliar. E para estar nessa prisão domiciliar, ele precisava de um guarda 24 horas na porta dele. Esse guarda ficava vigiando ele, mas olha o mais engraçado disso, é o seguinte, ele tinha que pagar esse guarda, tinha que sair do bolso dele. E quem ajuda Paulo a pagar, a estar nessa prisão, de onde ele escreveu várias outras cartas, né, para as outras igrejas, para as outras comunidades? O povo de Filipos. Ele tinha muita vontade de retornar lá, ele gostava muito deles, e até
para implantar a igreja de Filipos, ele chegou lá, tinha uma reunião de umas senhoras. Uma delas ela era uma comerciante de púrpura, ela chama Lídia, e ela estava próxima à cidade que Paulo chegou. E ela conhecia o Evangelho do Cristo. Ela não conheceu o Cristo, mas ela já tinha aceitado o Evangelho, ela já havia aprendido o Evangelho, e ela estava com essas senhoras conversando, e Paulo para também para falar do Cristo e começa a conversar com elas. E ela era muito rica, ela era comerciante de púrpura, que era um tecido que só a realeza, né, que usava, então ela tinha dinheiro. Então ela começou, convidou Paulo, instalou a igreja em Filipos na casa dela, ou seja, nem para instalar a igreja Paulo não teve tantos problemas. Era tranquilo a condição lá. E ainda assim, gente, Paulo se preocupa com essa contenda e essas murmurações. Por quê? Porque ele sabe o quanto nós somos imperfeitos, né? Igual nas nossas casas espíritas, né? Assim, nas nossas reuniões, assim, nas nossas relações. São imperfeitas porque nós somos imperfeitos e para a gente não tem outra maneira, né? Pessoas imperfeitas têm relações imperfeitas. Mais bacana que o Paulo preocupou com essa imperfeição, com essa murmuração, que não era uma coisa relacionada ao Evangelho diretamente. Ele estava preocupado com a comunidade de lá, né? E nessa carta, gente, ele incentiva, quando eu vim falar aqui que o cristão precisa ser alegre, né? Ele incentiva eles a se alegrarem. E o exemplo que ele dá é que ele estava preso, escrevendo aquela carta que ele estava feliz, né? E o exemplo que ele fala também nessa carta, ele fala, vocês devem lembrar, quando eu leio aqui, é que ele fala, aprendi a viver contente em toda situação. Eu aprendi a viver com muito, a viver com pouco, na abundância e na escassez. Porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, a gente precisa pensar nessas coisas. E para a gente começar, eu vou encerrar, eu vou falar de uma medicação para a gente parar de murmurar. Tem um remedinho. Um remedinho para a gente começar a parar de murmurar. E o primeiro deles é a aceitação. A aceitação da vida, como ela é e como ela se coloca, né? Tem que ser assim, é preciso que seja assim. Deus sabe as minhas necessidades, né? Eu preciso aceitar a mim mesmo, o meu estado evolutivo. Às vezes a gente queria ter dado um salto. Quando a gente se percebe caindo de novo e fala, meu Deus, achei que eu já tinha vencido isso, é necessário que a gente levanta e faz prece, pede ajuda, né, a Deus para a gente recomeçar. Então eu preciso aceitar o meu estado evolutivo, né, saber as minhas possibilidades e as minhas impossibilidades. Tem coisa, meus irmãos, que não vai dar certo, né? Muitas coisas podem acontecer que não vão dar certo. Tem relações que não vão funcionar. É impossível ainda, porque são 2 pessoas, são 3 pessoas que precisam se relacionar, né? Então, eu preciso aceitar as minhas possibilidades, as minhas impossibilidades. Eu preciso aceitar o outro, que a gente não consegue, a imperfeição do outro, né? De que há muito mesmo a se fazer, há muito a se aprender, porque a gente vem aqui, escuta e fala, nossa, ele, coitado, né? Que a gente ainda se acha, coitado. Tem muito que se fazer e vai levar tempo, né? Vai levar tempo. E não é porque existem dificuldades que a vida é ruim, não. A vida é bela, né, Isa? A vida é bela, é boa, a gente é dinâmica, né? E não existe estado fixo, igual falar, a lei de amor não é uma lei engessada. Tudo muda, tudo é possibilidade de a gente crescer. E não é uma vã e tola esperança, tudo vai melhorar. Não é nesse sentido, não, sabe? É no sentido que vai melhorar, né? Eu ficando parada, vou esperar melhorar, porque o progresso é inato, que não sei o quê. Não, né? É um fazer certo, gente, da presença divina, né? É um confiar em Deus. A gente precisa confiar, né? Pode estar tudo muito ruim. E às vezes tem momentos que a gente passa, eu acho que a gente atravessou esse momento aí, foi tudo muito ruim.
A gente não tinha visão, não vislumbrava uma saída, né? Uma alternativa. Foi tudo muito difícil. Ficar longe dos amigos, dos familiares, da casa espírita, da nossa fortaleza de ânimo, onde a gente se recarrega, né? Onde a gente caminha com pessoas que têm o mesmo ideal da gente, que caminhar, que é melhorar. Nossa, foi muito difícil. Pode estar tudo muito ruim, mas há de melhorar. Porque esse é o destino da vida. É a lei do progresso, ela rege a todos nós e ao mundo, né? E se não está bom, gente, é porque não chegou o fim, né? Porque o fim é sempre bom. Não chegou o fim. Então, a aceitação é um dos remedinhos, se a gente começar a murmurar muito. O próximo é otimismo. No Pai, eu preciso ser otimista, exercitar minha fé. Eu preciso ter otimismo no Pai, na certeza de que vale a pena semear, sabe? Porque às vezes a gente desanima tanto, você começa numa caminhada e fala, não, agora eu vou seguir em frente, eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu vou, né, dividir o meu amor, eu vou trabalhar no bem, e aí acontece alguma coisa muito ruim na vida da gente que a gente desanima. Então, você tem que ter confiança de que vale a pena semear, mesmo nas dificuldades. E a hora que você começa a semear, que a coisa vai complicar. Por isso que você tem que ter fortaleza de ânimo, né? Vale a pena semear, manter uma atitude positiva, uma ação renovadora, mesmo diante das dificuldades. E especialmente diante das dificuldades, né? Porque significa que a gente está próximo de um salto evolutivo. Quando a gente atravessa uma dificuldade muito grande, que eu acho que essa que a gente passou coletivamente, aí a gente está próximo de um salto evolutivo. Assim, tá difícil da gente ver o salto, né? Ainda tá. Mas a gente viu muitas mudanças, tem muitas coisas acontecendo e muitas pessoas que mudaram. E a gente também mudou muito o pensamento. A gente, eu não sei, eu posso dizer por mim, uma sensação de que o tempo está corrido, né? Que a gente tem pouco tempo para pôr em prática aquilo que a gente precisa, né? E superada a situação de dificuldade, gente, a gente está mais feliz e mais capaz. Quando a gente passa por uma dificuldade muito grande, você fala, gente, como que eu dei conta naquela época, que você olha para trás, que aquilo aconteceu, naquele desespero todo, aí você fala, passou. E a prova é isso. A gente passa a prova, acabou, se venceu, a prova passou, né? Então, nada vem para me prejudicar, né? Tudo vem para me ensinar, para me auxiliar a ter um maior domínio das minhas emoções, né? A ser uma pessoa mais equilibrada, mais solidária, mais cordial, mais gente. Eu estou aqui para aprender esse é o amor do Cristo, né? Não dá para você amar como Cristo está ensinando para a gente se você não é cordial, se você não é gentil, se você ainda solta os bichos em cima dos outros, se a gente ainda reage às outras pessoas, né? Se a gente ainda não se contém, né? E para finalizar, gente, gratidão, né? É a aceitação, otimismo e gratidão. O exercício cotidiano da gratidão. Preciso ser grato, né? Cessa um minuto da sua vida para pensar, né? Para a gente contar as nossas bênçãos. Todo mundo tem bênçãos para contar, né? Todo mundo pode olhar para trás e falar, nossa, como eu fui naquele momento, ou como eu estou abençoado, ou como eu sou abençoado, né? Ver com os olhos da gratidão, gente, o que é bom, ainda que seja pouco, né? Não falta nenhum de nós, né? É motivo para agradecer nenhum de nós. E para assim a gente mudar de postura com relação àquilo que nos incomoda, que nos infelicita. Eu posso suportar, gente, porque eu tenho muita coisa bela na minha vida, é assim que eu preciso pensar. Eu posso suportar esse momento difícil porque eu já suportei outros e estou aqui, na luta, né? Então, gente, a beleza da vida, a beleza de estar encarnado, eu preciso refletir nisso. O momento espiritual que a gente está vivendo, que é difícil, mas é muito belo, né? Para a gente avançar na escala evolutiva. Como não ser grato, né, gente, pela grandiosidade do mecanismo da vida. Nós estamos aqui, sobrevivemos, né? As manhãs que renovam, né, a noite que chega, tanta coisa boa que acontece na nossa vida que a gente pode aguardar, né?
é certeza, é fé, é confiança. Vai amanhecer, é um novo dia, cheio de possibilidades, né? Encher de gratidão os nossos corações pela oportunidade da gente estar aqui, nessa casa, refletindo sobre esse assunto, né? Uma bênção, a gente tem saúde, a gente veio até aqui, a gente está aqui, né? Na oportunidade de aprender, de melhorar, de entender, né? Para caminhar. Há sempre variadas oportunidades, variados caminhos quando a gente é defrontado numa situação desafiadora. Quando a gente está numa situação desafiadora, cabe a escolha da melhor possível e mais, né, melhor atitude possível e mais passível possível, porque a gente precisa pacificar os nossos corações. Como é que a gente vai amar como Cristo nos ensinou? A gente precisa de equilíbrio, a gente precisa ser pacífico, precisa ser gentil, pacificar o nosso coração, confiar em Deus, né? E se assim a gente estiver muito adoecido das murmurações, essa medicação garante para a gente aceitação, otimismo e gratidão, estabilidade e paz. E mente limpa para horizontes renovados. Horizontes que a gente não enxergava quando a gente ainda estava muito adoecido. Quando a gente pensava que o problema estava no outro. Quando a gente ainda não sabia tudo isso que a doutrina nos ensina, né? Então, gente, mudando o nosso olhar, a gente vai encontrando satisfação, vai encontrando amor, vai encontrando amigos, vai encontrando possibilidades, né? E vamos encontrando as nossas próprias forças, porque nós temos condição e forças para a gente vencer. Força que às vezes a gente julgava inexistente e não são, né? Somos extremamente fortes em Cristo, mas precisamos viver em Cristo para sentir essa fortaleza, né? E para viver em Cristo, se me amais, guardais os meus ensinamentos.